Bom dia. Eu vou ensinar para vocês agora como foi que eu aprendi a fazer inovações com base no conhecimento que eu possuo. Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu aprendi o significado parcial dessa palavrinha chamada imago. Dentro da minha interpretação do conhecimento ao qual eu tive contato e acesso, eu descobri que a imago é uma representação de algum componente sensorial que esteja presente a partir das relações que eu tenho com os elementos que estão dentro do ambiente, que me permite criar uma configuração de representação dentro do meu mental, em que eu posso ter dentro de mim uma ideação do que eu estou me relacionando que esteja na natureza, no ambiente no qual estou correlacionado em interação. Então, essa imago, essa representação lúdica, imagética que ocorre, eu aprendi que ela pode ter 4 tipos de posicionamentos dentro do mental. Ela pode ser uma figura, um retrátil dos elementos que são contidos dentro desse ambiente ao qual eu estou interagindo. Ela pode ser um ideoplasto, ou seja, uma representação sonora que tem um sentido no qual representa algum conteúdo. Oi, tudo bem? Olá! É um ideoplasto. Bom dia, boa noite, boa tarde. Ela pode ser um case sensitivo. Por exemplo, uma pessoa chega nas suas costas e dá um tapinha, é um case sensitivo. Existe uma representação em torno de uma pessoa cumprimentar o outro através das mãos. É um case sensitivo também. Ou ela pode ser um metabólico, olfativo ou degustativo, no qual esse metabólico ele tem um sentido, no qual, por exemplo, você ao entrar dentro de uma loja que lança um perfume na atmosfera, você tem uma série de conexões com a mensagem que é repassada. Por exemplo, uma flor, te conecta com uma flor, um perfume, pode te conectar com a sensação de grama, pode te conectar com a sensação de flavonoide, de você estar em lembrança de um bolo, de um biscoito ou de um pão de queijo, depende do tipo de mensagem que você quer que a imago, através da representação do metabólico, adquira dentro do seu organismo. Então, tanto as figuras, os ideoplastos, os cases sensitivos e os metabólicos, eles vão formar uma imagem, no qual essa imagem, ao ser representada, ela cria uma subjetividade em que o pensamento se forma e esse pensamento é gerenciado por uma ideação que você tem um condicionamento em torno de crenças que você pode prosperar para validar seus critérios de decisão, a sua tomada de decisão. Então aqui nós temos duas imagos na forma de um sol e na forma de uma lua. Quando eu utilizo esse quadro branco para poder representar a imago, eu estou utilizando o elemento caneta, estou utilizando o elemento quadro e ao me posicionar
para extrair a imagem da minha consciência e transpor para o quadro, eu estou me configurando dentro de uma reação de criatividade. O que seria a criatividade? A criatividade é eu transpor a imagem para uma superfície através de uma via de expressão. Eu utilizei um material no qual eu transponho a imagem criada através da imagem dentro do meu cérebro para a superfície. Então, isso é o fazer com que a aplicação da matéria converta dentro de um desenho em que a imagem é formada e que, portanto, isso é uma criatividade. Porém, quando eu posicionei a Lua, da mesma forma, eu peguei a imagem da figura, da fotografia do que eu já vi uma vez ser uma Lua, e posicionei essa imagem na forma da criação da imagem dentro desse quadro no qual eu posiciono na formação da ideação. Então, vocês reparem que quando a gente se comunica na forma de linguagem, nós conectamos uma palavra após a outra. E esse movimento faz com que a gente associe ideias, imagens, em que as imagens vão se enfileirando de forma linear, translinear e multilinear, que me permite gerar uma sequência de transição em que uma ideia é formada quando eu necessito, ao criar, fazer o meu processo de criação, que eu determine ao meu mental, à minha consciência, que um conteúdo que me afeta, que faz um sentido sensorial para mim, seja transacionado dentro de uma base de comunicação em que a ideia é gestada. Então, aqui, quando eu posiciono a imagem e crio a imagem do Sol e posiciono a imagem da Lua e crio a imagem da Lua, eu tenho posicionado dois objetos, que é o Sol e a Lua. Quando eu aproximo duas imagens na formação da imagem, eu tenho um processo de interação. Esse processo de interação, de acordo com a proximidade e a sobreposição, me permite fazer com que eu tenha, através da interação, novas componentes que sobrepõem da proximidade dos objetos. Eu posso, por exemplo, assim, Sol de Lua, para designar um instante de um amanhecer em que o Sol e a Lua estão conectadas dentro da abóbada celeste. Eu posso posicionar esses elementos de forma que eu tenha uma ampliação de sentido que se faz através do uso de uma figura de linguagem em que eu crio, através da distorção e associação e a sobreposição, um novo elemento que se percebe da interação como uma oportunidade de avançar dentro do conceito e da estética nos comunicados que eu planejo realizar em torno dos processos de criação. Então, eu vou
pegar aqui, quando falamos de figura de linguagem, nós podemos transacionar componentes dessa imago, como dia, e componentes dessa imago como noite. Estaria trabalhando em colocar o posicionamento da proximidade de uma imagem com a outra dentro de uma característica de figura de linguagem de antítese. Ó lua pequena em relação ao sol. Eu transito os atributos e os elementos em que eu posso transitar as imagos para criar e fazer com que processos de sobreposição gerem componentes em que a minha imaginação, ao percorrer as transições, possa fazer com que as figuras de linguagem forneçam saltos em que eu posso ter catacrese, eu posso ter hipérboles, pleonasmo, ironia, onomatopeias, comparações, personificações, aliterações, perífrase, que é a antonomásia, a metáfora e a metonímia. Então, o que eu aprendi é o seguinte: quando eu pego uma imagem e aproximo de outra, eu tenho uma nova configuração. Se eu sobreponho, eu tenho uma bolsa. Eu coloco uma alcinha aqui e vira uma bolsa. Aí eu inovei. Eu peguei um quadrado e um triângulo e criei uma bolsa. Da mesma forma, se eu tenho a capacidade de, dentro do meu mental, de transacionar as imagos, eu vou trabalhando com a característica inovadora que me permite visualizar um elemento, atribuir em ativação os atributos de pertencimento desse elemento e transacionar com outro. Dia, noite, claro, escuro. Sol, lua. Eu vou brincando com os atributos que tem esses elementos e vou transformando em adição através da associação essas figuras de linguagem em memória e, ao mesmo tempo, dentro da minha imaginação, eu vou projetando essas sobreposições na forma de novos processos criativos. É assim que eu fui desenvolvendo e hoje eu consigo com muita facilidade observar vários elementos e vou conseguindo criar oportunidades de negócios a partir da transposição que eu vou encaixando um equipamento ao outro e vou vendo as oportunidades que podem ser lançadas a fim de projetarmos novos negócios dentro da economia brasileira. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bye, bye!